Inscrevam-se no Submente. Forte abraço. Muito interessante. E o Fábio, acho que Barbirotto. O senhor afirma que a revolução é um processo de concentração do poder realizado por uma elite revolucionária. Todavia, o senhor tem falado na Revolução Brasileira como um processo de tomada de poder pelo povo. Como essas visões se harmonizam? Essa pergunta é importantíssima. Se você quer entender as minhas aulas, tem que prestar atenção nesta pergunta e na sua resposta. Eu, na verdade, tenho usado o termo revolução em dois contextos e com sentidos que, na verdade, são até antagônicos. Primeiro é a palavra revolução sozinha, e segundo o termo revolução brasileira. O termo revolução eu uso no sentido que eu mesmo defini nesse sentido, quer dizer, um processo de concentração do poder nas mãos de uma elite revolucionária. E o termo revolução brasileira eu uso no sentido que se consagrou numa série de livros clássicos sobre o Brasil, entre os quais a Revolução Brasileira, do Pessoa de Moraes, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, do Guerreiro Ramos, muitos outros livros que usam esse termo Revolução Brasileira, do Raimundo Faul. E a Revolução Brasileira é a sucessão de esforços do povo brasileiro para se tornar o senhor do seu destino e passar por cima das elites mandantes, que o sufocam já desde o tempo da independência. Tá certo? Então, isso quer dizer, o Brasil nunca teve uma democracia de verdade. Né? O povo brasileiro nunca foi o autor da sua própria história. Ele é sempre o rabo do cachorro, nunca o cachorro. Tá certo? Eu vejo que a primeira iniciativa verdadeiramente popular que apareceu, primeiro sinal de que o povo, por si mesmo, estava tomando a iniciativa e passando por cima dos mandantes, foi nos movimentos de 2015. Aí sim, eu disse, isso é o cume, é o ponto culminante da Revolução Brasileira até agora. Claro que deve haver outros pontos culminantes. A eleição do Bolsonaro também faz parte deste processo. Você vê aqui, houve pouquíssima propaganda para induzir o povo a tomar essa iniciativa. A resposta popular foi desproporcional com a modéstia dos apelos que apareceram. E esses apelos apareceram apenas na internet, né? E no boca a boca, não apareceu no Estadão, não apareceu na Folha, não apareceu na Rede Globo, nada. A mídia inteira conta e tentando abafar, e no entanto o povo se levanta e de repente tem 3 milhões de pessoas na rua gritando contra a roubalheira petista. Isso significa o quê? Tomada de consciência popular pela primeira vez na história brasileira. Você vê, se você pegar os outros movimentos populares, até, por exemplo, 64, né, foi um movimento popular, só que quantas entidades de elite estavam chefiando a coisa? Você tinha o Exército, você tinha o Congresso, foi o Congresso que começou tudo isso aí, você tinha várias associações de classe, você tinha a ABI, a Associação Brasileira de Empresas, você tinha a OAB, você tinha o Globo, você tinha 20 governadores de Estado. Então, a elite se mobilizou, botou o povo na rua. Agora, em 2015, não, foi o próprio povo que foi, enquanto toda a elite eu estava convocando a ficar em casa e calar a boca. Né? Então, é iniciativa popular mesmo. Por isso que eu falei, bom, este é o momento culminante da Revolução Brasileira. Não pode deixar isso parar, porque é isso que vai criar a democracia brasileira. Veja, os comunistas criticam os liberais e similares por terem um conceito meramente legalístico e formalístico da democracia. E se você tem as leis assim, você tem, como é que se diz, a ordem jurídica e tem eleições livres, aí é democracia. Não tem que levar em conta as relações reais de poder. Claro, as relações reais de poder são uma coisa muito mais complicada, né, que implica, por exemplo, a capacidade de mobilização, por exemplo, os recursos econômicos, todo o conjunto de meios de ação. Né? Então, por exemplo, as organizações criminosas, a PCC, Comunidade, têm meios de ação extraordinários que, às vezes, suplantam os do Estado. Isso são relações reais de poder. Onde que está, qual é o papel do PCC na democracia brasileira? Não existe, é como se ele não existisse. Ele não tem uma existência jurídica, então ele não existe. E o MST? O MST tem um poder extraordinário, ele faz parte da estrutura de poder. Qual é o lugar dele da democracia? Não, é como se não existisse. Então, você tem... As pessoas, quando falam a estabilidade das nossas instituições, é apenas a estabilidade das leis. Né? Mas, na verdade, o sistema que está implantado não é um sistema democrático de maneira nenhuma, é um sistema de dominação tirânica. Por que eu digo isso? Porque quando você vê que a opinião majoritária não tem canais de expressão, não há democracia. Isso é absurdo.
Quando você vê centenas de pesquisas mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Você não tem um partido cristão conservador, pronto, então não tem democracia. Quer dizer, a opinião majoritária não tem vez, não tem canais, não pode falar. Né? Na verdade, qualquer pessoa que defenda essa opinião, por exemplo, na universidade, é excluída, é escorraçada, é oprimida. Então, a opinião majoritária não tem vez. É a tirania de uma elite, e o pessoal chama isso de democracia. Até tem gente no meio direitista, né, inclusive gente fardada, dizendo, precisamos evitar a ruptura do sistema. Digo, mas o sistema é a dominação petista e PSDBista. Né? O sistema é esta tirania, o sistema é este controle de tudo pelo Estado. Isso tem que ser rompido. Claro que tem que ser rompido, senão jamais haverá uma democracia. O que eles estão chamando de democracia, falta de democracia. Né? Então, eu lamento muito ter usado essa palavra em dois, sim, mas não é a verdadeira palavra. Revolução é uma coisa, Revolução Brasileira é outra. Revolução é um termo que eu defini, Revolução Brasileira é um termo que já está definido por autores clássicos como Raimundo Fauro, Guerreiro Ramos, Pessoa de Moraes, etc, etc. Deu para entender? Muito bem. O que o senhor tem a dizer, recomendar dentro da passividade e excesso de confiança do Bolsonaro? Será impossível eles fraudarem dentro da avalanche de votos, dentro da possibilidade de uma fraude ainda mais escandalosa. Olha, nós estamos lidando com um bandido, gente. Eu estou dizendo, não há disputa eleitoral nenhuma. Há, sim, um grupo criminoso tentando se apropriar do poder por todos os meios ilícitos e, por outro lado, um bando de vítimas amedrontadas, com medo de declarar a gravidade do problema, tentando se anestesiar mediante frases calmantes. Esta é uma delas. Ah, nós tivemos tantos votos a mais. Isso não quer dizer nada. Né? Você tem que comparar esta frase, né? Nós temos tantos votos a mais que não dá para eles vencerem, com a declaração do Zé Dirceu. Nós vamos tomar o poder, isso não tem nada a ver com vencer eleições. Não há nada que impeça esse pessoal de fazer uma fraude generalizada. A tentativa de reprimir a mera enunciado da possibilidade de uma fraude já mostra isso. O Jungmann disse que não podemos aceitar que alguém levante a possibilidade de uma fraude. Ou seja, não pode falar que a fraude é possível. Isso virou crime. Né? Quer dizer, o Estado está oprimindo o povo, impedindo ele de registrar um BO quando ele vê uma irregularidade na urna. O que é isso aí? Tirania, gente. E essa tirania que nós defendemos quando dizemos não podemos permitir a ruptura do sistema. Então, tem um monte de gente que acredita que está na direita, que acredita que está do lado do Bolsonaro, e na verdade está ajudando o lado contrário. Por quê? Raciocina em termos que são inadequados à situação. Nós estamos vendo o mesmo formalismo jurídico que define o sistema brasileiro como democrático porque tem eleições, e tem formalmente, legalmente a liberdade de imprensa, mas na verdade é a liberdade só de meia dúzia. A esquerda acusava a direita de usar esse conceito legalístico, mas é ela que está usando agora para se defender, para que o pessoal não perceba a tirania que eles estão exercendo. E o caso do Raul Jungmann prova isso. O governo quer proibir até a possibilidade até a discussão da possibilidade da fraude. Ou seja, nós todos temos que aceitar que as máquinas são infalíveis. Se você não aceita isso, você é um criminoso, você pode ir para a cadeia por causa disso. Como é que você pode ter a cara de pau dizer que um lugar de governo pode dizer isso? É um regime democrático. Acorda. Aqui, general Heleno, acorda. Você e outros, acordem. O regime não é democrático, nós estamos numa tirania. Disfarçada por um aparato legal, por uma terminologia legal, apenas. Mas como pode ser democracia se a opinião majoritária não tem canais de expressão e não pode ter? Como é uma democracia se um lado pode tentar matar o adversário e no dia seguinte ainda enlamear a reputação do moribundo? Tá certo? E ele não pode sequer reclamar que lhe roubaram um voto. Que democracia é essa? Onde você está com a cabeça, homem? Acorda!
Agora, pode ir lá fazer intriga minha pro Bolsonaro, vai me intrigar com o Bolsonaro, vai. Esse aí é o radical. Eu não sou nem radical, nem moderado. Escuta, esse negócio de radical e moderado, extremismo e moderação, isso é frescura. Isso é uma viadagem, gente. As diferenças políticas não são uma questão de mais e menos. Não são uma questão quantitativa, meu Deus do céu. Isso é uma questão objetiva, questão assim, de fatos e fatores, de meios de ação, sobre meios de ação, quantos meios de ação você tem, quais são. É uma questão puramente objetiva. Eu expliquei isso na minha apostila, Problemas de Método nas Ciências Sociais, e em várias outras aulas, no curso de Teoria do Estado, etc, etc. Não pode haver aí radicalismo ou moderação. 2 mais 2 é 4. Isso é radicalismo? Tem que dizer que é 3,5 para ser moderado? O que é isso? Esse conceito, vamos dizer, veja, o Brasil padece da democratice. O que é democratice? Cada um quer mostrar que é mais democrata que o outro. Eu amo a democracia, o Estado de Direito. Olha, o principal era o Arruinaldo Azevedo. Ele era o Arruinaldo Estado de Direito Azevedo. Eu não abria a boca sem falar da ordem democrática, da estabilidade das nossas instituições, etc. Mas que estabilidade das nossas instituições? Se um ministro pode proibir investigação, se você pode mandar matar um adversário e paralisar a investigação em seguida, e você tem que votar como se nada tivesse acontecendo, desculpa, mas eu lembro daquela menininha, mas que caralho é isso, pô? Que caralho de democracia é essa, pô? Vocês estão loucos? Não é questão de ser radical, isso é uma questão científica. Isto não é uma democracia, em hipótese alguma. Tem um aparato jurídico legal aparente de democracia. Mas se você vai dizer relações de poder, as relações de poder no Brasil são tirânicas. A liberdade de expressão no Brasil não existe. Não existe liberdade. Por exemplo, se você pegar os grandes órgãos de comunicação, existe liberdade de expressão lá? Não tem nenhuma. Só pode ter uma opinião, essa é a deles. É a do grupo mandante. O resto não existe, meu Deus do céu. Se você emite uma outra, então você é radical, você é fascista, você é nazista, você é criminoso, você é inimigo da humanidade, você é homofóbico, você é assassino de mulheres e crianças. O que é isso? Eles usam todos esses termos. E os radicais somos nós, sou eu que sou radical. Note bem, eu não estou nem propondo nada, eu não sou líder de partido, não sou líder de coisa nenhuma. Eu sou apenas um analista, eu sou um cientista político. Cá entre nós, eu sou um baita cientista político. Não, eu sou o único que existe no Brasil. Tem o Felipe Martins também. Tem mais 2 ou 3. Mas esse pessoal da universidade não são cientistas políticos de jeito nenhum. O pessoal do PT. Porque quando você diz Haddad é cientista político, Ora, cientista político na USP é um sujeito que, assim, ele imita a linguagem acadêmica, mas no meio ele se trai, ele começa a falar a palavra nós. E nós significa militância comunista. Então, é um gênero misturado. Meio discurso acadêmico, meio discurso de autodefinição do grupo político. Isso é característico da USP. Então, você vai chamar isso de ciência política? Não, meu filho, isso aí é propaganda política só. Agora, eu estou tentando analisar as coisas com a maior objetividade possível. Objetividade não quer dizer abstinência de juízo de valor, quer dizer você não vai deixar que os seus desejos, temores, esperanças, etc., deformem a sua visão da realidade. Então, você acha que eu quero que as coisas estejam assim? Eu não quero, eu gostaria que estivesse muito melhor, mas infelizmente é assim que está. Então, vamos lá. Felipe Denardi, professor, em que pé está escrita nos seus livros? Não está em pé nenhum, meu filho, está andando devagar, isso aí está passo de lesma, né? Porque é muita coisa, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu estava correndo o livro sobre o curso sobre o Louis Lavelle, né? A cada 3 páginas eu tropeço em dificuldades enormes, a coisa tem que ser toda reescrita, é um problema. Né? E se você saber, é o maior problema da minha vida. Vamos lá. Francisco Oliveira, como consta desse novo manifesto a destruição da família através da erotização da sociedade, então o kit gay do Haddad é a materialização da estratégia. Claro, mas olha, o que é kit gay perto dessa expressão do Max Horkheimer? Erotizar as relações entre as mães e seus bebês. Não é nada, quer dizer, eu distribuo o kit gay para todo mundo. Né?
comparado com isso, tem até um negócio inocente, porque são apenas os meninos brincando lá de homossexualismo. Mas, de repente, você vai erotizar as relações entre as mães e bebês, universalizar o incesto sob outro nome, alguém vai pegar certamente algum nome mais elegante. Olha, nós chegamos no Brasil a um ponto em que a dose de cinismo desses caras não tem limite. Bom, acho que hoje já deu, né? Já deu para entender. Peraí. Aqui, Fernando José Vieira. Sabe que o professor francês Jacques Bidet esteve no Brasil e foi aclamado na Unicamp. Suas ideias do altermarxismo de 2007 é muito parecido com o que o senhor escreveu. É a mesma coisa. É ele ou o tal do Gerardo Imenir. Altermarxismo é o hadadismo, no fim das contas, né? O marxismo, toda hora tem um novo marxismo. Meu Deus do céu, vocês não conhecem a história do marxismo? O marxismo está em revisão desde o dia seguinte, né? Porque o Marx acabou de publicar um negócio, já estava o genro dele inventando outro, depois veio o outro, depois veio o Kautsky, veio o Bernstein, veio não sei o quê, veio o Trotsky, veio o Mao Tse-tung. E a praxis é isso, né? A praxis é isso. Né? Mudar a teoria todo dia. Não está bom assim, nós mudamos. Olha, só, a única constante é o seguinte, quem tem que estar no poder somos nós. Eles pensam assim, o problema da humanidade é que não somos nós que estamos mandando. Quando tiver tudo na nossa mão, vai estar tudo resolvido. E é sempre assim, eles podem prometer mundos e fundos, mas para realizá-los eles precisam do poder total. Como eles não têm o poder total ainda, ou acham que não tem, ou sentem que não tem, então todo esforço é para obter o poder total, e depois veremos. Sabe quando veremos? Jamais, porque não há poder total. Um poder parcial não os contenta. Nós vimos aqui. O Haddad está dizendo isso. As revoluções todas foram parciais, agora tem que fazer o total, sob o guiamento, né, iluminado do seu Haddad. Né? Como é que ainda pode acreditar nessas pessoas, meu Deus do céu? Né? Então é isso. Isso não é um partido político, isso é um corja de bandido, pô. Só isso. Então é isso, até a próxima. Obrigado.